Então vamos começar, né, a nos aprofundarmos nesse texto. Mateus capítulo 8, versículos 5 ao 13, o centurião de Cafarnaum. Primeiro tópico, que é o que nós vamos estudar aqui, dois versículos, versículo 5 e versículo 6, a aproximação do centurião. No versículo 5, eu vou ler aqui, nós vamos ver que o centurião, ele vai até o encontro de Jesus. O versículo diz assim, vou ler os dois versículos e depois eu vou explorar, vamos estudar parte por parte do versículo. O versículo 5 diz assim, assim que Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele rogando, Senhor, o meu servo está em casa, deitado, paralítico e sofrendo horrivelmente, né? Primeira parte aqui do versículo diz que Jesus entrando ali em Cafarnaum, né? Cafarnaum, né, ficava situado às margens do Mar da Galileia, né? Era o centro comercial e militar, né? Tinha ali, Cafarnaum tinha uma forte presença, né, romana, daí nós encontrarmos exatamente o centurião, né? E o texto diz que ali em Cafarnaum, né, dirige-se a ele um centurião, né? O centurião, ele era um oficial romano, né? O centurião era responsável, né, por 100 soldados, e o texto mostra, né, ainda no versículo 5, né, o texto vai mostrar a atitude dele, né? O primeiro diz que ele aproximou-se, né? Aproximando-se o centurião, e depois o texto vai dizer que ele aproximou-se e suplicou, né? Suplicando, ou como aqui na minha versão Almeida século 21 diz rogando, né? O verbo aqui no grego, né, indica uma súplica contínua, né? Então que ele chegou e ficou rogando ali de forma contínua, né? Ou o verbo ainda indica uma súplica persistente, né? Ele persistiu ali, né? Mesmo sendo um centurião romano, uma autoridade romana, né? Ele poderia se colocar no lugar de superioridade a Jesus, né? Mas ele vai fazer o inverso, que é o que nós vamos ver. E o versículo 6 vai trazer a petição, né? No primeiro versículo, ele vai se aproximar e vai rogar ali, ou vai suplicar, e no versículo 6 nós vamos ver o que ele, qual foi a petição dele, né? Ele também é importante que você observar que ele começa chamando Jesus de Senhor, né? Ele diz assim, Senhor, né? Aqui ele reconhece a autoridade de Jesus. Ele, uma autoridade, tendo 100 soldados subservientes a ele, né? Mas ele reconhece Jesus como uma autoridade, né? Senhor, né? E aí ele traz a petição dele, né? O meu servo ou escravo, né? Está em casa paralítico, né? E sofrendo horrivelmente. Veja a situação, uma situação bastante difícil, né? O servo do centurião se encontrava numa situação constante de sofrimento, estava sofrendo horrivelmente, né? Aqui nós temos o estado, né? O servo ali se encontrava em estado grave, né? Sofrendo de uma forma intensa, né? E aí aqui nós vamos dar uma pausa antes da resposta de Jesus, a prontidão de Jesus para responder ao centurião, para fazermos uma aplicação antes de partirmos para o próximo ponto, né? A aproximação do centurião, a prontidão de Jesus, né? Depois da aproximação do centurião, a prontidão de Jesus em o socorrer, né? E aqui nós podemos trazer uma reflexão, uma aplicação, né? E a aplicação aqui que nós podemos tirar é que
a fé, né, nos leva até Jesus. Ou o que nos leva até Jesus? É crer, né? Crer que ele é quem realmente ele diz que é, né? É conhecer, né? É entender a nível espiritual quem é Jesus, né? Então a fé nos leva até Jesus. A fé desse homem o levou até Jesus, acreditando que Jesus poderia ali realizar, responder às petições do qual ele fez, né? Ou crer em Jesus nos leva ao milagre, né? Nós poderíamos dizer assim, é preciso crer, né? Se ele não cresce em Jesus, né? Como o próprio versículo 6 nos traz, ele reconhecendo Jesus como Senhor, então se ele não cresce, ele não seria levado até Jesus. Então a fé dele foi o que levou ele até Jesus. Assim também em nossas vidas, nós temos, para irmos até Jesus, buscarmos ter essa intimidade com Jesus, a fé deve nos conduzir exatamente a essa proximidade, a essa intimidade, a buscarmos relacionamento com Jesus. Porque se você não acreditar em quem é Jesus, né? Se você não ter fé na pessoa de Jesus, quem ele é, o que ele representa, né? O que ele veio fazer, né? Quem é ele, né? Que é a segunda pessoa da Trindade, você vai tratar como qualquer outro personagem religioso da história, né? Hebreus, e aí para se aproximar você precisa crer, precisa ter fé, né? Hebreus ele nos traz, Hebreus 11:6 nos traz exatamente isso, né? Que sem fé é impossível que o homem agrade a Deus, né? Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, né? E aqui também nós podemos tirar outra aplicação, né? Primeiro, com relação à fé, né? A fé deve nos levar a Jesus, né? Se eu digo que tenho fé, então logo eu vou querer ter comunhão com Cristo, vou querer ter intimidade com Cristo, né? E também aqui com relação ao nosso próximo, as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então a dor do próximo é um convite, né, para que eu me coloque como um intercessor. A dor do próximo deve me levar a interceder por ele, a buscar, né, resposta de Deus em prol do nosso próximo, né? Então o amor ao próximo, né, que é os dois mandamentos, né, maiores mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo, né? Então assim, Deus requer isso de mim, né? Que eu ore pelo meu próximo, né? Gálatas 6:2 diz assim, levai as cargas um dos outros, né? E assim cumprireis a lei de Cristo. O mais interessante é que ele vai além interceder por um servo, por um escravo, né? Quer dizer, que não tem importância nenhuma, morreu, bota outro lugar, mas ele vai ali, ele se coloca como um cristão, né? Mesmo sendo romano, né? Ele se coloca como um fiel, como um crente, né? E vai ali interceder. Então, o crente, nós como cristãos, de forma geral, devemos ter essa compreensão de ajudarmos uns aos outros, a carregar a carga uns dos outros, né? E assim cumprireis a lei de Cristo, né? Romanos 12, ainda para fundamentar, antes de passarmos para o próximo ponto, a prontidão de Jesus, Romanos capítulo 12, versículo 15, diz assim, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, né? Então, essa é a função do cristão, se compadecer daqueles que estão sofrendo, né? Nós precisamos ter essa empatia de buscarmos o socorro, a ajuda para aqueles que estão ao nosso derredor, né? Ou mesmo os estranhos, alguém que esteja precisando. Eu devo ser um bom cristão, né? E se alegrar, né? E chorar pela dor do próximo, assim como eu devo me alegrar pelas vitórias do meu irmão, né? E aí o próximo ponto que nós vamos ver, o próximo tópico vai ser a prontidão de Jesus.